Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passa Mal, galera, gabaritado no amadorismo. O meu nome é Davi, agradecer a presença do Diego, dizer a todo mundo que nos acompanha nossas redes sociais, no Instagram, YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nossos podcasts, Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Dizer que o filme a ser analisado contém spoilers, então se você não gosta de spoilers, evite. Caso você não se incomode com spoilers, fique à vontade para assistir. E dizer que o filme a ser analisado é um filme novo, né, Diego? Filme de 1952, né? Saiu do forno. Saiu do forno, né? É, dia desse, né? Que é um filme chamado Ikiru. Filme do diretor Akira Kurosawa. Talvez o diretor mais conceituado japonês, né? Ainda assim. Olha, e merecido, né? Sim, grandes obras. E, Diego, qual é a sinopse do filme Ikiru? Kanji Watanabe é um funcionário público que trabalha no mesmo departamento há 30 anos. Sua vida é muito chata e monótona, embora ele já tenha tido paixão e energia. Um dia, ele descobre que tem câncer e pode morrer em menos de um ano. Após a depressão inicial, ele começa a viver intensamente de novo. Eu acho que não é muito por aí o que a sinopse tá aí, mas é isso, né? É cheio de spoiler, cheio de, né? Mas é isso aí, né? É. Mas vamos vivendo, né, Davi? Vamos vivendo. E eu quero saber de você, sua análise completa aí de Ikiru. Como diria o poeta, né? Live and let die, né? E seguinte, sobre a análise de Ikiru, né? É um filme do Akira Kurosawa, 1952. Acho que, assim, dos atores que tem realmente um grande destaque é a sua protagonista, né? Que é o personagem, é o Kanji Watanabe. E o nome do ator, né, é o Takashi Shimura. E o qual já foi dito, né, qual é a sinopse. E esse é um filme que foi bem conceituado quando foi lançado o filme, né? Tem algumas trilhas interessantes. O filme é original em 1952. Houve um remake, vamos dizer assim, em 2007 no Japão. E houve também uma versão britânica desse filme em 2022, né? No caso, a minha experiência antes de ver Ikiru foi assistindo por acaso esse filme, que a versão britânica é o Living, né? Inclusive, eu assisti porque o ator principal, né, dessa versão britânica, que é o Bill Nighy, ele concorreu a melhor ator em 2023. E dá para perceber alguns paralelismos entre a obra original e a versão britânica, né? Já que a minha experiência original foi exatamente para essa versão britânica. E uma delas é exatamente esse close, né? Esse close-up no rosto, nesse sofrimento constante do personagem, tentando lidar com essa questão do câncer, né? Também há uma diferença de que a versão britânica que aconteceu, ele não tinha um narrador. E o Ikiru, no caso, tem um narrador. Ele vai falando partes da história e, de certa forma, eu achei isso até bom, porque, assim, a versão britânica ele tem sutilezas que tem interpretações. Já a versão original, como tem um narrador, ele consegue expressar parte das emoções e parte do que vai acontecer também, inclusive do próprio destino do personagem, certo? E, com surpresa, acredito que tal qual a versão inglesa e a versão original também, né? O seu protagonista, ele morre faltando por volta de 1 hora de filme, né? E olha que esse filme ele tem 2 horas e 23 minutos, né? Um filme de drama / melodrama. E a respeito desse filme, eu acho que... acho não, né? No caso, algumas das leituras que eu fiz, certo? Esse filme ele foi feito um roteiro parcialmente inspirado em um livro do Lev Tolstói, né? Que é A Morte de Ivan Illich, né? Um livro
pesado, triste, com um sentimento quase niilista da vida, né? Você, pelo que é dito, né, por vários críticos que leram esse livro, ele esteja bem antes de ler esse livro, porque normalmente você sai mal, né? Você sai carregado dessa questão do sofrimento, certo? Alguns dos temas principais tanto do livro, que também são colocados no filme, né? São, por exemplo, aprender a viver, certo? A ineficiência da burocracia e a decadência da vida familiar. No caso, obviamente, como Ivan Illich já é voltado mais para uma literatura, se não me engano, russa, né? O Tolstói. Já o do Kurosawa, né? A vida familiar no Japão, certo? A respeito da música que o protagonista canta em um dos momentos que ele está tentando lidar com essa questão do câncer dele, né, da possível descoberta, né, porque o médico não fala que tem, ele escuta por outra pessoa sobre os sintomas e o médico diz, não se preocupe não é nada não. Aí quando vai embora o médico, eu não vou falar não, depois vai ficar chorando aí, se lamentando, eu não vou falar não. Então, ou seja, é algo bem problemático e complicado, né? Dele estar negando essa informação para o paciente e o paciente não ter pelo menos alguns cuidados, né? Pelo menos tentar aproveitar um pouco da vida que lhe resta. Ele tá em grande aquela negação, coisa, né? Você vai saber que você vai morrer. Não tem mais tratamento. É que nem você descobriu que tem tuberculose antes da década de 19. É sentença de morte, não tem o que fazer. Assim, tu sabe que um dos escritores do Brasil, ele viveu até 83 anos, né? E ele tinha. Então, assim, às vezes varia. Sim. Sim, mas a única certeza que a gente tem enquanto vida terrena é que a gente vai embora. Inclusive, tem uma frase muito boa do William Wallace, que é dita, né? Possivelmente roteirizada, que é no filme do Coração Valente, né, o Mel Gibson, ele fala, todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. E algo que eu acho que ele representa bem o espírito desse filme também, né? E veja só, ali era uma frase de um filme de ação. Aqui a gente está vendo um filme que é de drama. Ele realmente, depois de ele trabalhar foi 25 anos, 30 anos da vida dele. 30 anos. E ele vê que a vida dele, ele não consegue ver o que ele conseguiu construir durante esse tempo. Isso é algo bem triste, né? Você ir embora e imaginar que você não deixou nada para as pessoas, nada para que pudesse lembrar você, não é isso? E então ele vai... Eu não sei se é a lembrança, né? Mas ele queria fazer alguma coisa, né? Isso. Ele queria, talvez, ressignificar toda essa situação. E um dos pontos foi exatamente ele sair. Vou gastar meu dinheiro, vou sair para beber, vou curtir a noitada, né? Aí um dos cantos que ele vai, ele canta Song of the Gondola, né? E diz que o diretor, Akira Kurosawa, ele instruiu para cantar a música como se você fosse um estranho em um mundo onde ninguém acredita que você existe. E é uma cena longa dele cantando, né? Uma cara de sofrimento muito grande. E o ator ele é muito performático nessa situação. Uma das cenas que ele tá saindo, né? O cara vai levando ele lá pra curtir a noite. O cara olha pra cara dele e ele tá assim, com o rosto, uma expressão assim, de olho arregalado. E o cara que saiu com ele tá se sentindo mal por isso. Porque é um vazio no rosto dele, né? Na alma, e é algo muito sofrido. E, no caso, essa atuação foi muito boa. Algumas das outras trivias que aparecem também, que dizem, né? Que o Akira Kurosawa considerou esse filme seu maior trabalho. Aí eu me permito dizer que é a opinião dele. Acho que ele tem outras obras bem legais, assim, bem mais interessantes na minha concepção, né? Realmente eu não vou Pra mim,
Porque, assim, por exemplo, no próprio Cineclube, certo? A gente debateu, né, tem aqui no canal, um debate longo sobre o filme Rashomon. Eu acho que a Rashomon ele traz elementos bem mais interessantes. Han dá para alguns críticos o melhor filme do Kurosawa. E, inclusive, para alguns que gostam muito Samurais da vida, Sete, né? Samurais, que inclusive inspirou alguns filmes de faroeste também, né? Sobre outras curiosidades, né? É que também é mostrado nesse filme, assim como outros filmes, né? Essa questão dos elementos do Kurosawa, que é assim, se você perceber em boa parte, se não todos os filmes dele, ele tem um elemento que é a chuva. No caso, a chuva, ela está presente durante a cena do canteiro de obras, certo? A pessoa está olhando ali como é que está funcionando o canteiro de obras, está parado, como é que vão resolver. Isso é mostrado desde o início do filme sobre essa questão burocrática, né? Que ele trabalha numa área do governo, né? Ele é departamento público da prefeitura. E estão vendo uma questão que tem tem um local que está acumulando água, essa água está deixando as pessoas doentes, e esse local poderia fazer um parque infantil, né, para as crianças poderem brincar. Isso tá em todas as versões, isso sempre aparece, certo? Sempre esse ponto aparece. E nesse caso do filme, assim como aparece a questão da chuva do canteiro de obras, é interessante a gente ver como esse elemento ele aparece não só da chuva, né, mas também é a cena final do filme, né? No caso da foto que é apresentada, essa cena final, ela vai uma calmaria, que é a neve. É na proximidade do fim da morte dele, isso é o dia que ele vai morrer. Ele está no local de neve, está balançando, e ele, assim, só para continuar essa situação da história, né? Ele saiu para a noitada, depois ele conversou com uma pessoa que trabalhava com ele, aí ele viu que era uma garota jovem, uma garota que era feliz com a vida, e ele queria saber o que é viver, né? De ter essa energia de viver. E é engraçado que em uma das cenas também, que ela vai falar, não sei o que você vai fazer. E tem um momento que é o parabéns, o pessoal vai cantando parabéns. E nesse momento de parabéns é o que? Uma comemoração de aniversário, uma comemoração de mais um ano de vida, né? Uma comemoração de, talvez numa semiótica do que é mostrado, né? Um renascimento de que agora há algo pelo qual eu posso pegar meus últimos momentos de vida. Então ele destinou todos os momentos restantes da vida dele a fazer essa questão do parque. De inclusive ser ameaçado, e ele sempre tem um rosto triste. Uma das poucas cenas que ele é ameaçado, o cara fala, você está arriscando a vida, você não tem medo da morte. E o cara olha pra ele e sorri. Você não tem medo de morrer. E aí aquele momento naquele momento ele riu e o cara soltou, esse homem está louco, né? Isso que ali, de certa forma, ele conseguiu vencer a morte porque ele está dedicando a vida dele para tentar ajudar os outros e talvez, a partir disso, gerar um legado. Ter pessoas felizes que possam estar lá. Porque ele se foi no filme. No próprio filme, muita gente não percebeu. O próprio filho dele, né? As pessoas disseram, ele estava doente. Não, se ele tivesse doente, ele teria me falado. Ele não ia me esconder isso. E aí as pessoas pensaram, ele vai ser uma grande inspiração para nós. E depois, de um tempo, tudo voltou ao normal, nada acontece. Yakisoba. Feijoada. Yakisoba. Yakisoba, né? Verdade. E aí, mesmo assim, né, um dos funcionários que estavam lá, né, ele ficou aborrecido por aquela situação, mas ele foi pro parque. E ele viu que, mesmo o cara tendo morrido, mesmo para algumas pessoas não ter significado essa morte, né, para outros significou. As crianças estarem brincando lá, terem momentos felizes, quer dizer que em algum momento ele conseguiu viver, ele conseguiu trazer vida para as outras pessoas, né? Fazer minha nota para esse filme, eu digo que minha nota é 6, certo?
porque se também ele é um filme, ele até traz reflexões interessantes, né? Mas como assim, todo mundo sabe, eu não sou muito fã de filme lento, né? E esse filme ele é complicado porque ele tem um andamento muito lento, muito lento, muito lento mesmo. E aí você... Engraçado que Past Live você gostou, você é lento e também você gostou mais, né? Mas a questão é exatamente de como o filme se comunica com você, né? O Past Lives, as semióticas e a forma como ela faz o joguete dos planos de fundo, eu acho bem legal, bem interessante. Porque ele tenta brincar com as suas emoções nisso. Já o Ikiru, né, o Viver, né, se a gente for traduzir o nome do filme Viver, ele tem muito mais essa questão do sentir. Você tem que sentir esse filme, né? Ele muitas vezes tem um narrador porque ele tem que te entregar algo direto. E assim, não é um defeito nenhum. Você pode gostar de filmes lentos. Para mim, esse filme não me tornou um pouco pesado. Mexeu pouco, vamos dizer assim, né? Pode ser a questão de fases de vida, talvez posteriormente, quando estiver mais velho, mexa um pouco mais. Mas atualmente, também na data dessa gravação, não mexeu tanto, certo? Justo. Então, assim, minha nota para esse filme é 6, e minhas palavras para o filme são Akira Kurosawa, né, que é o diretor do filme, Viver, que é a tradução do filme, e Legado, que eu acredito que seja algo que ele quis deixar, né? Legal, menino Davi. E você indica o filme pra galera? Eu indicaria se você fosse um fã do Akira Kurosawa e quisesse ver filmes sobre algumas obras dele que possam tentar, assim, trazer reflexões, né? Eu acredito que sim. Mas, assim, pro consumidor mais jovem, vamos dizer assim, quero um filme rápido, quero um filme que me explique. Aí, no caso, acho que Kiru não seria a melhor indicação, vamos dizer assim. Aí. Se você pudesse definir as duas lentidões dos filmes de Past Lives e Kiru, certo. O que um tem melhor que o outro? Assim, uma definição mais abrangente. Eu acho que a questão dos planos de fundo, eu acho que os planos de fundo de Past Lives, eles entregam, eles gritam muito. O que tá enquanto protagonistas, eles têm uma tensão, mas o plano de fundo não. O plano de fundo não. O plano de fundo em Kiru, ele é um pouco mais duro, mas ele é um pouco mais duro até pelo próprio sentimento que é apresentado na história. Já o Past Lives, ele trata de uma situação de um relacionamento platônico, mas ele traz isso de uma forma de uma certa maneira leve, e de um roteiro que ele pode ser lento, mas ele é carregado de palavras. Então, assim, se você olhar o andamento de como é mostrada a história, ele é lento, mas enquanto texto, ele é cheio. Então, é nisso que eu acho interessante de Past Lives, é de você olhar, e mesmo algumas das cenas que parecem ter poucas coisas, se você parar de olhar para o protagonista, ou para a protagonista, e olhar ao fundo, ele vai brincar. Não é Past Lives, desculpa, é Perfect Days que eu queria... Tá, não, tranquilo. Que os dois tenham uma conversa sobre vida, né? Sim, não, é verdade, bem lembrado. Não, no caso de Perfect Days, eu acho que a situação do Perfect Days é que o Perfect Days, ele te trabalha em um looping contínuo. Então, ele meio que faz tá tudo sendo repetido. Mas há alguma diferença? Você gosta, pelo menos ou melhor, vou refazer. Eu gostei de Perfect Days, né, Dias Perfeitos, pela questão de que ele está repetindo, mas ele te entrega alterações, né? Ele te entrega alterações dessas rotinas. Porque os dias perfeitos são aqueles dias que você pode até tentar repetir alguma coisa, mas ele tem essas dosagens diferentes. É você esperar que no decorrer das horas, aquilo que é mostrado talvez se repita, mas não vai se repetir da mesma forma. Como diria o filósofo grego, né? Quando você vai subir, vai tomar um banho num riacho, né? E você sai e você volta, você nunca toma um banho no mesmo local, porque ali é outra água, tem outros peixes, né?
é outro rio, né? Ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio. Então é isso a questão do Perfect Days, de que ele tem um looping, mas mesmo dentro desse loop ele te traz diferenças de como a vida é. Interessante. E a musicalidade também, que Perfect Days, ele é carregado de musicalidade. Esse também tem musicalidade, né? Mas não é pra tem mais, passar outro mas sentimento. Exatamente. É outro sentimento. Exatamente. Perfect Days Vamos pra você... pergunta. Não, diga lá. Desculpa. Não, pode Não. Não, porque eu ia dizer que no caso de Perfect Days, ele é aquele filme que ele vai ter na musicalidade, mas ele vai trazer na musicalidade de uma certa forma para te trazer um conforto. Já o Ikiru, as musicalidades para te trazer um desconforto, né? Que é importante também. Que é importante também, mas ele, nesse desconforto, ele mexe de formas diferentes, ele impacta pessoas de formas diferentes também, né? Que é justo. Sim. Vamos pra perguntinha lúdica, meu Davi? Bora! Perguntinha lúdica, bem simples, bem tranquila. Vamos lá. Pra você, Davi, o que é viver? E perceba, viver não é o que é a vida, o que é estar vivo, o que é viver. Ah, tá. Não vai ser o Abu Janra, não vai virar o... Não é o Abu Jarani, não. É o que é viver, né? O que é viver? O que é viver? Viver é um loop contínuo do qual você vai pincelando de cores diferentes. É você dormir, comer, dormir, né? E fazer atividades. As atividades são N atividades. As pessoas vão fazendo dependendo do que elas fazem porque querem ou coisas que elas precisam fazer. Ou que infelizmente fazem porque são obrigadas, enfim. Mas E se elas são obrigadas a viver? Fazem parte da vida, infelizmente. Né? Porque às vezes quando você, entre aspas, você é obrigado a todo dia trabalhar em algo que você não gosta e você não tem uma outra opção, né? Hashtag meritocracia utópico, né? Isso de certa forma faz parte de viver. O ideal seria que todos nós trabalhássemos com coisas do que nós gostamos, mas muitas vezes isso não ocorre. Então, na sua opinião, o Watanabe estava vivendo aqueles 30 anos dele, ele estava vivendo. Ele estava vivendo e sobrevivendo, mas eu acho que ele estava sobrevivendo mais do que vivendo. Porque eu acho também que viver é você... Porque você perguntou o que é viver, não é o que é a vida, né? Eu perguntei o que é viver. Exatamente. E no final... Viver aqueles 30 anos que o Watanabe estava vivendo, que ele estava trabalhando lá, pode ser. Aquilo é viver? Pode ser, para alguns pode ser. Viver em geral é você dar uma significância àquilo que você faz. Se para você, 30 anos da sua vida, uma pessoa que vai trabalhar em uma função, e 30 anos da sua vida ele fez, e ele gosta daquilo, e ele tem uma significância para isso, para ele é viver. Porque viver é uma situação muito pessoal. Para muita gente, viver é um legado. É o que você vai entregar para as pessoas. É aquele tripé de ter um filho, escreva um livro e plante uma árvore. Né? O Watanabe, o viver dele foi, entre aspas, ter essa árvore, né? No caso dessa árvore é o quê? Seria o parque das crianças. Né? Parque infantil. E o livro? O livro ele ficou 30 anos escrevendo lá. E o filho, ele teve um filho e uma filha. Livro são um documento que ele assinava dizendo que não ia fazer nada da prefeitura, né? Pois é. Ele viu que os filhos, infelizmente, não deu muito certo. O livro ele estava escrevendo, não deu muito certo. Então vai plantar a árvore metafórica, né? Aí, nisso, trazer dentro desse tripé, né? Do que muita gente convenciona dizer, né? O que é legado. E aí, para ele,
pode ter funcionado, né? Pelo menos ele pode ter morrido feliz, né? Ele estava balançando, cantando, naquele momento talvez sentindo, talvez agora eu tenha vivido. Ou não, né? A gente não sabe. Esses finais japoneses às vezes são bem enigmáticos, né? E pra mim porque é complexo. É complexo. Viver é complexo. A vida é complexa. A vida em si, se quer uma vida, eu ia dizer, é uma batalha diária. É a sua visão, né, do que é viver, né? Sim, é uma batalha diária. Às vezes é uma batalha muito tranquila, às vezes é uma batalha triste. Né? É uma batalha sempre pelo amanhã. Né? E às vezes nunca chega. Mas ao mesmo tempo a gente sempre tem que correr pra estar na vida, né? Porque se você não correr no amanhã, aí você não vive mais. Não tem mais vida. Aí. E, Diego, pra você, qual é a sua análise de Ikiru? Ikiru, Viver, né? Esse filme aí que a gente viu agora 2024, né? Um dos filmes aí do Kurosawa, que tem essa estética preto e branco, né? Que eu gosto muito, para não dizer que não. Mas vamos lá, Viver, né? A gente começa a história com o narrador falando sobre o Kanjiata Watanabe, né? Já falando que ele vai morrer. Tem um câncer no estômago que vai morrer e vai, né? Já tá falando, vai morrer. Já pra gente, ele não sabe, mas ele vai morrer. E tava lá trabalhando, mostrando ele na prefeitura, lá trabalhando como chefe de departamento. E a gente vendo que ia ter um monte. Tá o tempo todo com um monte de papel, mas não tá, ao mesmo tempo ele não tá fazendo nada, né? Assim, tá ali só fazendo o básico, né? Isso me chamou a atenção, né? Assim, da crítica, né? O Davi falou sobre a questão da literatura russa, né? Muito se critica, né? Dessa questão da burocracia, da busca pelas autoridades, das autoridades cheias de idiocracias, né? Cheias de problemas para chegar numa resolução proativa, né? E a gente tem um japonês, né? Que basicamente a gente vê que ele bastante ocidentalizado, isso em 52, né? Isso já no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial. É até estranho, né? Que a gente vê um japonês naquela época parecia um departamento de prefeitura, sei lá, de uns 10 anos atrás, por exemplo. A gente vê que muita coisa ali, no serviço público, a gente vê muita coisa parecida até hoje, se duvidar, né? Muita má vontade, um processo sendo arrastado para outro, empurra para outro, é o setor de engenharia, é o setor de segurança, é o setor de saúde e higiene, é o setor de, sei lá, de infraestrutura, e vão empurrando e não vai solucionando problemas. E isso já mostra um aspecto do filme, né? Que é as coisas acontecem, mas parece que estão indo de um lugar para lugar nenhum. Não tá, assim como a vida do Watanabe, ele tava saindo de um canto e indo para lugar nenhum. Não tava acontecendo nada. E aí, né, acontecem os eventos do filme, né? E assim, eu tava achando bastante interessante, ousado, né? A gente vê um começo de filme que vai discutir burocracia, vai mostrar as idiocrasias da burocracia naquele ambiente de meio político, meio serviço público, e muita coisa que você vê que não parece legal.
E aí aí a gente é apresentado para aquela assistente dele, né, que estava lá no departamento, que começa a fazer piadinhas e começa a dar uma outra cor, né, para aquele ambiente, né? E aí a gente vê que ela mais na frente vai ter uma importância, né? E aí a gente é apresentado ao quadro clínico dele. O Watanabe meio que descobre sem querer, né, de um outro paciente, né? E aí ele é a derrocada para a melancolia ali. A gente vê ele se indo para força, caindo mesmo, assim, caindo com força para quase chorando ali no quarto do filho, mas ele não conseguia contar porque, enfim, questões de orgulho japonês, né? E a gente vê começa a jornada dele de perceber-se que não viveu. Ele não viveu. Até ali, um dia ele viveu, mas aquele momento ali ele não tá vivendo. E aí ele vai, pega um empréstimo, pega um dinheiro que ele deixou guardado no banco e sai por aí e toma saquê, vai fazer outras coisas e encontra um escritor, né? E aí o escritor se sensibiliza com aquela situação toda, né? Ele conta a história lá no barzinho, né? E aí, não, vamos sair pra noitada. Viver isso aqui, Watanabe. A gente tem que viver é bebida, é festa, é música, é mulher, sabe? É tudo isso. E o Watanabe sendo arrastado ali e entre aspas, vivendo, né? Vivendo a vida a vida do prazer, né? O prazer pelo prazer, pela fartura, pela exuberância, né? E ele lá tentando, né? Não, vou viver o que eu não vivi em 30 anos, né? Mas a gente sabe que isso não é vida também para ele. Ele não era, não é o sentimento dele, aquilo não tinha importância para ele daquelas imagens todas, aqueles momentos. E aí ele encontra a assistente dele no caminho de volta para casa depois da farra. E ele percebe que nela tem um brilho no olhar, um brilho na fala, um ânimo, uma pulsão de energia que ele ficou... Depois, né, a gente descobre que ele estava fascinado pela... Como é que pode uma pessoa ter tanta vontade, assim, de tanta vida, né, tanta energia? E aí, né, vai se desenrolando, né, até... Aí tem os momentos, né, que o filho acha que ele tá, né, tendo um desvio de caráter, né, tomando dinheiro todo para gastar com mulher, enfim, né? E sendo que ele tava meio que ainda tentando entender como era viver, né? O que era viver, né? E aí o Davi falou da questão do aniversário, né? E a gente, né, chegou à conclusão que ali era um momento que o Watanabe renasceu, né? Ele nasceu de novo, né? E ele encontrou um propósito, encontrou algo que ele queria fazer, algo que a gente não tinha uma noção por que ele queria fazer aquele parque, não sabe muito bem direito o que isso significava para ele, mas ele queria fazer, era algo que ele queria fazer. E quando ele sai, a gente descobre, assim que ele tem essa descoberta, alguns minutos depois a gente é apresentado, então, aqui é o funeral do Watanabe, e aí eu fiquei assim, caraca, já morreu, já foi tudo. E aí vai ser o outro momento da discussão da burocracia, né? E faltando 1 hora ainda pro filme acabar, viu? E faltando 1 hora, eu fiquei assim, pô, o que ele vai contar agora? Aí, lógico, né? O que eu imaginei, né? Que ele ia fazer um monte de flashback do que aconteceu antes dele morrer, né? E
Mas antes disso, a gente é apresentado para uma disputa política, uma disputa entre os departamentos, uma disputa entre vários outros setores ali daquele ambiente de convívio do Watanabe. E a gente percebe que assim, ele mudou algumas coisas naquelas pessoas e mexeu com outras pessoas também. E aí o filme passa pelo menos 20 minutos antes de ir pro flashback do que ele estava fazendo e contando quem era o Watanabe, como viveu o Watanabe, né? Eu acho que é outra questão que o filme deixa, né? Como viveu o Watanabe, quem era o Watanabe, né? E as pessoas, né, contando e às vezes não mostrava o que ele fez no filme, né? Era só as pessoas contando, era a percepção delas daquilo que estava, de quem era o Watanabe, né? A gente discutiu muito isso no debate, né? E essa parte é mais interessante, né? Que a gente não sabe quem era o Watanabe, a gente só sabe o que as pessoas estavam falando ali, e entre delas aconteceram alguns fatos, mas a gente não sabe. Não sabe por que ele construiu aquele parque, de onde partiu esse desejo. Até não sabiam nem que ele tinha câncer, né? Achavam que ele tinha morrido de congelamento, né? Inanição e tudo mais, né? Enfim, e aí acontece todos os desdobramentos, né? De quem foi o Watanabe, das pessoas que ele tocou, né? De como discutiu. E assim, eu achei fascinante, assim, eu achei bastante interessante primeiro ele pegar uma discussão de vida e falar sobre burocracia, e depois ir para uma parte melancólica, que com certeza todo mundo que tivesse uma sentença de uma doença terminal estaria para baixo pra caramba, né? Ficaria bastante triste, né? E passa por uma outra jornada, que é uma jornada de contar como ele viveu, né? E eu achei fascinante, eu achei muito interessante, é muito ousado isso para 52. Hoje em dia, talvez você até achasse, nossa, esse é um filme comum, né? Mas é muito ousado, é muita ousadia, assim, da forma como a história foi contada. E eu achei fascinante, assim, achei tudo fascinante de Kiru. Eu achei que foi uma excelente experiência, assim, eu achei que muita coisa, assim, que assim, talvez não fosse expositivo, talvez fosse lento, mas eu achei que eu achei que ele tem muito mais mensagens e consegue chegar muito mais além do que, por exemplo, Perfect Days, que é uma mensagem, né, do que é um dia perfeito, né, como é viver um dia perfeito, né, e Kiru é uma mensagem de como é viver e como as pessoas enxergam como é viver, né, como é o enxergar do que é viver, porque talvez viver não seja isso que a gente está vivendo. E aí você pensar sobre isso e refletir o que é viver já é algo assim que é muito além, é muito sair fora da caixa, né? Vamos dizer assim, né? Então eu gostei bastante do filme, indo para as conclusões. Eu acho que é muito bom essa provocação que o Kurosawa fez. Pode ter algumas questões inacabadas, uma nota de pessimismo, de melancolia, mas ele tem muita mensagem ali que vai mexer na vida das pessoas e talvez só uma pequena mexidinha já é o suficiente para ter sido algo interessante para o filme, né? Para ter feito o filme, né? Ou ter, né, criado essa discussão, né? E como palavras, né, eu vou dar burocracia, melancolia e estoico, porque o Watanabe, ele é assim, a pessoa do estoicismo ali, que vive o dia após o outro e tá vivendo aquilo naquele momento e continua vivendo até
até chegar onde ele chegar. E dou como nota pro filme uma nota 9. Certo. E, Diego, você indicaria o filme Ikiru? Eu indicaria sim, apesar de que para muitas pessoas é um filme lento, né? É um filme que não conversa, talvez, com um momento da vida de quem é jovem, ou para quem é, ou talvez não tenha essa percepção de viver, né? Ou quer viver muita agitação, né? Mas eu indicaria sim, eu acho que é um filme que, se eu parasse para pensar assim, poxa, assiste Kiru, vai que, né, mexe com você, né? Eu acho que eu indicaria sim. Certo. Então, Diego, a pergunta lúdica trazendo para você. Para você. O que é viver? Eu poderia, né, ser bastante pragmático, né, falando, viver é um processo de que você nasce e faz várias coisas até você morrer, né? E aí isso pode ser uma coisa que, né, fisiológica, pode ser uma questão, né, filosófica, né, de viver, né? Viver é você, né, você construir coisas, é você, né, é o sentimento de criar coisas, de ser proativo, né, é você, ou então você um sentimento mais hedonista, né, é você viver o prazer, viver cada momento, sentir e tal. E assim, pode ser todas essas coisas, não tá errado. Não tá errado essas definições, né? Mas eu me pego muito numa frase que um dos funcionários fala, né, no filme de Kiru, e ele fala assim: a gente não sabe o que fez o Watanabe fazer isso. Será que o câncer foi o empurrãozinho que precisava para ele fazer as coisas que ele fez? E eu fico pensando, talvez, eu acho que para mim, a vida, viver, né, são esses pequenos pequenos e grandes empurrões que a gente acaba presenciando, que é durante a vida. Eu acho que vai ter momentos que vai aparecer um empurrão que você vai ter que ressignificar a sua vida, que você vai, né, olhar e não, agora eu preciso ir para esse outro lugar, ou fazer isso. E eu acho que a vida são esses empurrões, seja as pessoas, seja as coisas que acontecem. Eu acho que é isso. Eu acho que viver é um monte de empurrões que vai acontecendo durante a vida. Vamos terminando nossa análise, né? A nível de curiosidade, a nota final ficou 7,5. Dizer que meu nome é Davi, né? Agradecer novamente a presença do Diego. Reforçar novamente a todo mundo que nos acompanha nossas redes sociais, no Instagram e YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nossos podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. E Diego, para quem teve a paixão de assistir essa análise até o final, tem que escrever o que nos comentários? Hashtag viveu? Interrogação. Pois é, e aí? Viveu ou não viveu? Escreve aí para saber. Então, muito obrigado a todo mundo que nos acompanha aí. Valeu!